Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja com vocês. Este é mais um podcast Palavras do Reino e hoje nós estamos aqui ladeados de vários convidados, gente boa, um time abençoador. Estamos naquele assunto que você já ouviu, como manter a fé em dias de pouco tempo, um assunto extenso, bastante importante, onde algumas coisas podem ser aproveitadas e também aplicadas de imediato na nossa agenda diária. Conosco hoje aqui, pastor Joseph Bruno, pastor Marcos Fialho, pastor Lucas Gasparotto, também evangelista Vanilton, pastor Vando e evangelista Anderson. E com certeza você aí do outro lado e toda a sua família e quem estiver ouvindo, meu abraço, meu carinho, meu muito obrigado por você nos dar essa sua atenção. Isso é muito importante para nós. E uma saudação a quem está aqui, os nossos convidados. Olá a todos, que a graça e a paz de Jesus esteja com vocês. Um bom dia, tarde ou noite, dependendo do momento que você esteja nos ouvindo. Que essa palavra fique em seu coração, que você possa meditar, que na verdade é uma conversa, mas uma conversa que pode ser de muito enlevo, de muita bênção na sua vida. Um abraço a você. Olá, irmãos, amigos, ouvintes aí, um tempo de palavra para você aqui nesse momento. Palavras do Reino é o nosso podcast aqui, que você possa meditar e ajudar-nos também, suprindo com as suas dúvidas, e estamos prontos aqui para debater assuntos tão pertinentes à fé cristã. Olá, queridos, que Deus abençoe a sua vida, você que está aí nos ouvindo nesse momento. Vamos juntos compartilhar mais um pouco daquilo que Deus tem para nos ensinar a respeito do reino de Deus. Estamos juntos. Palavras do Reino. É isso aí, como manter a fé em dias de pouco tempo. Nós já estamos cansados de saber acerca dessa pandemia que o mundo todo vive, mas é o assunto do momento, então a gente acaba citando sempre, né? E faz simplesmente se agravar aquilo que a gente já vinha vivendo, a ausência de tempo, as dificuldades, as lutas, os trabalhos extensos. E o problema de tudo isso é como que você se mantém cheio de fé. Como é que você consegue superar essas crises todas em uma demanda onde o tempo, que é o nosso maior tesouro, é tão escasso dentro do nosso programa. Por isso, hoje nós vamos conversar acerca disso e hoje especificamente dentro dessa questão familiar. Semana passada nós debatemos sobre a ideia do tempo em relação à vida, trabalho, a tudo, né? Mas hoje aqui acho que o conteúdo inicial é família, é dentro de casa. Como é que é o teu tempo dentro de casa? Fique à vontade, pastores, para falarem conosco, responder as dúvidas aí do pessoal. O primeiro ponto eu acho que é interessante a gente abordar, e que já foi abordado na última semana, é referente às prioridades, né? E como que a família se encaixa, ou deveria se encaixar nas prioridades de cada pessoa, seja era um obreiro, pastor, diácono, evangelista, ou seja um membro da igreja, como que as prioridades e a prioridade familiar deveria se encaixar. E aí eu me lembro do salmista, né? O salmista que lá no Salmo 68:6 fala de um Deus que faz que o solitário viva em família. E um Deus que desde o começo, antes mesmo de estabelecer uma ideia de igreja, estabeleceu um princípio, uma ideia de família. Então minha primeira ponderação e contribuição para esse nosso debate é questionar você, nos questionarmos, em que ponto está a nossa prioridade de família? Será que o trabalho vem à frente, igreja vem à frente, circunstâncias gerais da vida, estudo, faculdade, etc., vem à frente? Ou será que nessa nossa escala de prioridades a família tem tomado a importância que Deus dá a ela na Bíblia? E aqui eu lembro uma circunstância, né? Muita gente trata essa relação de família como uma relação estritamente emocional. Se eu estou bem com a minha família, eu vou dar importância para ela. Se a minha família está em crise, eu esqueço um pouco e vou cuidar de outras coisas da minha vida. Mas a gente tem que notar que família não é estritamente emocional. A decisão de Deus sobre família independe de você estar bem ou não. Ao contrário, Ele quer que você fique bem com a sua família. Então, esse primeiro ponto é reforçar. Dentro da escala de prioridades, família vem abaixo apenas de Deus. Nossa procura por Deus, nossa busca por Deus move a nossa vida, mas família vem conectado logo em seguida, a gente precisa entender isso. Meio regulador, então, né? Tinha que andar meio que equilibrado as duas coisas, né? Porque uma determina sobre a outra, né? Perfeito. Sim, pode falar. O que acontece sobre a prioridade é uma pergunta que a gente tem de fazer.
estamos suprindo a nossa família, os nossos filhos com algum tempo? Se não, o que fazer? Porque a gente fala em prioridade, mas a gente tem de fazer esse cálculo. Eu estava lendo sobre uma pesquisa britânica e ela foi feita em 25 países. Essa pesquisa diz que gastamos 15 dias por ano em tempo de qualidade com a família. Agora você imagina, 15 dias por ano, e ainda porque existe o feriado de Natal. Dos 2.000 pessoas que foram entrevistadas, 50% deles disseram que eles não sabem balancear, como o pastor Joseph disse, entre as prioridades, principalmente entre a rotina do trabalho e a família. E imagina, no Brasil a preocupação é maior ainda. Por quê? Porque o brasileiro, ele tem uma preocupação profissional tão grande que ele acaba esquecendo o seu lar. Isso é algo muito interessante, tanto que o pastor Marcos quanto o pastor Joseph disseram. Essa questão de prioridade na família é uma coisa que eu sempre tentei, pelo menos, zelar muito. Como o pastor Joseph disse, a família está tudo bem, então beleza, vou estar junto, vou dar atenção. A família está em crise, então deixa eu buscar outra saída. Na verdade, deveria ser o contrário. Na verdade, quando a família está em crise, é aí que nós devemos gastar mais tempo, ter assim uma preocupação ainda maior, porque se não está tudo caminhando de acordo com o normal, vamos dizer assim, então alguma coisa está errada. Então alguma coisa não tá fluindo bem. Geralmente a questão da prioridade em relação à família é o que a gente sempre zela para que aconteça, né? A gente sai do serviço, chega em casa, então a gente tenta eu pelo menos tento não levar trabalho para casa, para quando chegar em casa poder dar atenção para a esposa, para os filhos, ter um tempo de qualidade com eles, porque senão vai chegar determinado momento, como o pastor Marcos disse, vai passar um ano inteiro, você vai ver que você passou 15 dias só de qualidade assim, de tempo mesmo com a sua família. Mas olha, nós estamos no meio de uma crise e esse negócio é interessante, é bacaninha. Agora, as famílias nunca passaram tanto tempo junto, que nem domingo uma irmã me falou assim, pastor, não aguento mais, ou as aulas voltam ou eu vou morrer antes. Entende como é que faz isso aí? Então, de fato e verdade, não só um compromisso com Deus, ser família, só que administrar isso dentro da demanda diária que é o problema. É isso que a gente não sabe fazer. E é isso que a gente precisava, termos práticos para que consiga agendar, que seja uma reprogramação, né? Quem sabe um reagendamento das prioridades, não sei. Eu volto aqui num termo que o pastor Marcos utilizou, que é a qualidade do tempo que se passa junto. Estar no mesmo recinto 24 horas por dia não necessariamente significa passar tempo junto com a família. É a diferença de qualidade e quantidade, né, pastor? Exatamente. Você observa, e alguns aconselhamentos, discipulados que a gente faz, acho que os outros pastores já notaram isso, que muitas vezes você vai ver ambientes familiares que as pessoas estão a maior parte do dia juntos, mas não tem atividades comuns nenhuma. Às vezes o próprio marido com a esposa mal consegue sentar para ver um filme, porque não consegue achar um filme comum, mal consegue sentar para conversar como é que foi o dia, porque não tem assuntos comuns. E se tem uma coisa estranha, que me parece estranha, não sei aos demais pastores, é o marido não conseguir estabelecer um diálogo com a esposa. Você não ter assunto para conversar com a tua mulher. E tem que conversar, né? E tem que conversar. Pois é, e normalmente isso é acompanhado de um outro movimento que dificulta ainda mais uma relação conjugal e por consequência a família. E aqui eu faço a crítica a nós homens, que é aquele cara que não tem um diálogo o dia inteiro e à noite ele vira o Dom Juan, né? Aquela pessoa que tipo assim, ô amorzinho, chega aqui para a hora do chamego. Não existe chamego só depois das 11 horas da noite, meu irmão. Tem que ter tempo e tempo de qualidade, estabelecer isso com a sua família. É importante por quê? Porque, ainda falando daquela pesquisa, eles dizem que muitos ainda estão em casa, mas são pais ausentes, porque os eletrônicos, a televisão tomou conta. E é engraçado que eles fizeram uma pesquisa paralela com as crianças, e 73% das crianças entrevistadas disseram que preferem os pais do que os eletrônicos. Agora você imagina o grau que é isso. E outra coisa também é que essa ausência dentro do lar é ausência de dar tempo de verdade.
Dar tempo dedicado de verdade. O pastor Joseph tocou num ponto muito importante. Por exemplo, a diferença de um para o outro, a dificuldade que se encontra nos gostos. São gostos diferentes, pessoas diferentes. É real. Um gosta de ação, geralmente o homem gosta de ação. É difícil você achar um homem que melodramático, né? Mas tem os caboclos por aí fora. Enfim, mas é difícil você achar, né? Contudo, também é difícil você achar uma mulher que gosta de Jean-Claude Van Damme, gosta de Rambo, né? É difícil. Então, geralmente essa diferença entre os dois provoca esse distanciamento, inclusive nessa hora de assistir um filme. Eu, por exemplo, eu não gosto muito, na verdade não é que eu não gosto, eu aguento uns 15 minutos diante da televisão, então com muita fé eu consigo uns 15 minutos sem dormir. Então, geralmente eu pego o começo e o fim, quando está terminando eu acordo. Só que isso para a esposa ou para os filhos não é legal, né? Então é uma dificuldade que a gente acaba tendo, mas que precisa encontrar esse equilíbrio, né? Às vezes até deixar a tua vontade de lado, ou que você gosta de lado. E isso não significa que a gente acerta o tempo todo, significa que em algum momento a gente erra também, em não ceder a nossa vontade para que o tempo, como você diz, um tempo de qualidade aconteça, né? Até porque a gente é 24 horas ligado nas coisas que compreende a provisão do lar, em termos de homem. Mas para a esposa, evidentemente, para os filhos, evidentemente precisa desse tempo. Eu provavelmente devo ter menos tempo de casado que os demais pastores da roda aqui. Vou completar 9 anos, estou chegando na primeira década de casamento. A fórmula que a mim me parece ter funcionado ao meu casamento, e hoje eu posso dizer com a graça e humildade em Deus que eu tenho um casamento feliz, é que a partir das concessões você consegue chegar até o comum. Então, assim, no começo, de fato, você vai ter que assistir um filme melodramático e talvez a esposa tenha que assistir um Jean-Claude Van Damme. Mas com o tempo e com as concessões, você tende a caminhar até um ponto comum. Alguma coisa de equilíbrio que vocês dois gostem juntos. Isso vai ser para tudo? Não vai. Dentro de um casal existe um espaço de individualidade, né? Mas para isso, eu acho que numa escola bíblica recente, eu estava falando sobre política. Eu estava falando, até para isso a gente exerce um pouco de política dentro do ambiente doméstico. Se você gosta de jogar a sua bolinha final de semana, certamente você vai falar para a esposa, vou jogar minha bolinha, mas depois a gente volta, a gente vai fazer isso, aquilo, fazer algo que seja do agrado do restante da família, da sua esposa, dos seus filhos. Se você carrega sempre para o individual, você vai ser um individualista e a sua família sofre. Se você carrega sempre para fazer o que os outros querem, você vai ser uma pessoa triste porque você não vai ter individualidade nenhuma. O caminho do equilíbrio me parece ser sempre melhor. Eu acredito também que deve pensar como que vai fazer isso para ter um tempo com a família. Por exemplo, o meu tempo se tornou muito importante quando eu desliguei tudo, o celular fora da mesa e almoçar junto. Sim, uma refeição, se não é o almoço, é o café da tarde. Porque no meio daquela conversa, eu entendo meu filho, eu compreendo meu filho. Uma certa vez o Mark estava tão triste que aí, perguntando sobre escola, de repente ele falou que estava tendo bullying na escola. E aí eu fui na escola, resolvi, chamei a professora, chamei tudo. Quando eu estava indo embora, o Mark me deu um abraço. Ou seja, se eu estivesse comendo e assistindo televisão, ou comendo e fazendo outra coisa, ou mexendo no meu celular, eu não tinha atentado à necessidade do meu filho. Então, por isso que há uma importância de manejarmos, planejarmos, como pais, maridos e esposas, planejarmos esse tempo, dedicado esse tempo mesmo importante, tempo de qualidade. E isso é importante porque a gente volta na questão das prioridades, né? O que é prioridade para nós hoje? A gente gasta tempo em frente à TV, a gente gasta tempo assistindo um jogo de futebol, fica 2 horas lá sentado, mas a gente às vezes não tem paciência para ficar 15 minutos ouvindo o nosso filho, ou quando a esposa... Eu, por exemplo, eu chego em casa geralmente na hora do almoço, a Yuri tá lá fazendo o almoço, tá no fogão, e aí é a hora que ela quer conversar. Acho que a mulher como gosta de falar mais, então ela fica em casa o dia inteiro só com as crianças, principalmente nessa época. A mulher não fala mais. Aí a gente chega, parece que o sorriso dela vai de uma orelha até outra. Alguém assim, meu Deus, chegou 2 orelhas agora que eu vou poder falar. Aí você não quer ficar 10 minutos ouvindo sua esposa. Então essa é a questão da prioridade, você desligar o celular, você deixar o celular um pouquinho de lado, dar
uma atenção para a esposa, dar uma atenção para os filhos. Eu sigo o mesmo exemplo do pastor Marcos. Na hora das refeições em casa, a gente senta na mesa, não tem televisão ligada, não tem celular perto, não tem nada. Nós vamos sentar, vamos conversar, vamos ter um tempo ali juntos. E às vezes eu e a Yuri nós estamos almoçando, o Pedro ainda está terminando de almoçar, o Enzo termina e já quer correr. Não, volta aqui, senta aqui, fica mais um pouco com a gente. Aquele tempo ali é muito importante, porque às vezes a gente vai ter só 30 minutos, mas aí entra naquela questão da qualidade e nem sempre da quantidade. Quantidade, às vezes a gente não vai ter uma quantidade muito grande de tempo para estar juntos, mas a qualidade daquele pouco tempo que você está ali vai fazer muita diferença. E é importante a gente lembrar, assim, não é papo de super-homem isso aqui que a gente está falando. Sim. Tem coisa que a gente faz, assunto que a gente ouve, conversa que a gente para fazer quando está cansado, quando você queria estar fazendo 1 milhão de outra coisa e não queria, assim, não é porque a gente está falando aqui parece muito bonito, mas tem vezes que você não quer, absolutamente você não quer, mas faz parte de um sacrifício pela família. É verdade. Exatamente. Na verdade, diferente um pouco do pastor Lucas, a gente tem esse hábito lá em casa, normalmente, de almoçar junto ou jantar junto, isso é comum. Só que a gente não senta na mesa, porque lá não aguenta muito. A gente senta nas cadeiras, que elas são mais confortáveis A também. minha é reforçada. Tem que ser bem reforçado. Bem reforçado. Entretanto, é um hábito muito importante. E é necessário, inclusive, esse tempo. É uma das coisas que a minha esposa sempre... Desde quando as crianças eram mais novos, ela sempre exigiu deles, no momento do almoço, por exemplo, sem telefone. Lá em casa, nessa hora, geralmente a gente nem atende. Até porque teve uma época da nossa vida que não dava nem para você almoçar. Justamente por conta de você querer agradar todos, atender todos, e você não vai... Um momento você pode até agradar alguns, só que você vai desagradar a sua família, você vai irromper contra princípios bíblicos deixados por Deus que não podem ser ignorados, né? E se é uma prioridade de Deus que a gente tenha uma boa convivência dentro do que a gente chama de pouco tempo, então a gente precisa entender que se não fizer é como se estivesse pecando. Sim. É porque uma coisa que a gente tem que pensar sobre a dedicação em casa, sobre o tempo, é quanto tempo também gastamos ensinando, discutindo e debatendo sobre as escrituras com a família. Porque isso é uma pergunta que eu tive de fazer. Como faríamos para dedicar mais tempo para discipular a nossa esposa, os nossos filhos, para dialogar sobre a Bíblia? Porque eles passam nas escolas, eles recebem um monte de informação nas ruas, quando eles chegam em casa, e esse tempo? Então, a gente tem que fazer essa pergunta. Uma das respostas que está sendo boas comigo é os cultos domésticos. A gente está fazendo um culto doméstico na sexta-feira. A gente começou a fazer esse culto. Aí outra coisa eu pego o Mark e a Cat e sentamos e dialogamos um tema assim, da fase de idade adolescente deles. O Mikael, quando eu vou dormir, eu decidi que eu tenho de ir lá na cama. Eu tive recentemente numa palestra e me ensinou algumas coisas que me ajudou bastante. E eu falei, eu tenho de ir lá na cama, eu vou lá e conto a história para ele, conversa, ele quer a história de dinossauro, eu falo, agora é a história da Bíblia. Então você imagina, eu crio uma história, monto a história, parafraseio a história. Porque para mim, esse tempo de pastorear uma igreja e se dedica a membros, entendeu? E esquecer da família é complicado. Eu tenho de ter um tempo para pastorear a família. Sim. E assim, é interessante a gente até fazer essa ponderação, que a gente podia simplesmente passar uma receita de bolo, assim, né, para o ouvinte dizer assim, ó, para ter uma família feliz, você faz isso de manhã, faz isso à tarde, faz isso à noite. Na verdade, a gente está falando de diversos elementos que você pode inserir durante o seu dia, que vão fazer com que o tempo com a família seja melhor. Não necessariamente todos eles vão encaixar no seu tempo. Claro, ser criativo. Como o pastor disse, tem gente que não consegue nem almoçar em casa na rotina de um dia a dia corrido, etc. E você vai dizer, então não vou ter tempo com a família. Não, adapte outros momentos, né? Tenha a criatividade para criar o tempo com a sua família. Isso é algo assim que, pessoal, particularmente falando, de alguns anos para cá, tanto eu quanto a minha esposa, a gente tem se atentado muito. Essa questão do ativismo, né? A gente acaba ficando cheio de atividades durante o dia inteiro. Se você pegar, por exemplo, o celular hoje ele é mais rápido do que era 5 anos atrás. O computador é mais rápido. Tudo está muito mais rápido. Aí você chega em casa, eu particularmente, chegou um tempo que eu chegava em casa, os meninos queriam conversar comigo, eu falava, tá bom, vai, fala rápido, cara, eu tô com pressa. E aí
você acaba não dando atenção devida, você acaba não tendo essa qualidade de tempo. Então você precisa ter essa ponderação, você precisa entender que algumas coisas você vai poder fazer rápido, você vai ter que prestar conta, você vai ter que ter aquela quantidade, uma agilidade. Agora, quando trata a respeito de família, você não pode ter, não é uma linha de produção. Sim. Família é o principal, né? Eu lembro só, desculpa até interromper o pastor, eu lembro só principalmente para obreiros, pastores, etc., a exortação que Paulo faz a Timóteo, né? Se não me engano, no capítulo 3 do 1 Timóteo, quando ele vai fazer uma relação do obreiro que se ele não consegue governar bem a própria casa, como ele irá governar bem a própria igreja? Então, a partir do momento que a gente entra nesse ambiente de ativismo que o Lucas mencionou, a gente tem que lembrar muito desse versículo, porque às vezes a igreja vai estar um trinco, né? Vai estar bem pintadinho, o piso vai estar bem, a palavra vai estar em dia, mas a nossa casa, ela tem uma correlação muito importante com o nosso ministério. Sem dúvida. Queridos, o tema é maravilhoso, evidentemente extenso. Nós não temos como continuar por muito mais, mas você vai ter outros podcasts dentro do mesmo tema, até esgotarmos pelo menos um pouquinho das nossas ideias. Mas de tudo isso que a gente ouviu aqui, eu acho que vale a pena dizer a você e ressaltar que todas essas receitas, como já disse o pastor Joseph, evidentemente ela não funciona para todos. A bula médica não é igual para todos. Você precisa, assim como eu, fazer um diagnóstico de nosso próprio tempo, de nossas próprias famílias, de nosso próprio contexto. Mas parte do princípio muito básico de que nada funciona se você não quiser, né? Nada vai funcionar se eu não quiser. Se eu não quiser ter esse tempo com a minha mulher, com meus filhos, com a minha casa, com Deus, evidentemente vai ser inócuo qualquer tentativa, vai se tornar meramente, como disse o pastor, uma receita de bolo. E às vezes o bolo não cresce, queima no fundo, fica aquela bolachona, né? Na real, tem que partir do coração, tem que partir da ideia de que cada um de nós precisa fazer a sua parte. Bem, diante disso, eu quero deixar para cada um dos pastores que estão aqui uma palavra de agradecimento e convidando você para a próxima semana, o novo podcast Palavras do Reino, onde a gente vai estar ampliando um pouco mais. E você pode enviar suas perguntas, você pode comentar, você pode nos ligar, mandar um WhatsApp, e você vai ter no final a exposição aí dos nossos contatos, do e-mail e tudo mais, e telefone, e portanto, fale conosco, tá bom? Começar aqui pelo pastor Lucas agora. Obrigado, pastor, pelo convite, obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo, e estamos juntos. Agradeço também pelo convite, por estar aqui a segunda vez, e tenho aprendido, ouvido, e isso tem feito meditar no tema. Agradeço a todos os ouvintes aí, Deus abençoe você e sua casa. Gente, um grande abraço para vocês. De vez em quando a gente dá alguma canelada, mas a gente passa o bálsamo de Deus e segue em frente. Abraço. Isso é viver em família, É igual um jogo de futebol. Uma hora você faz o gol, uma hora você leva um. Mas é assim mesmo. E a gente dá glória a Deus por conta da oportunidade que o Senhor tem nos dado de rever algumas coisas, de aprender uns com os outros. Essa é a ideia do podcast. É curto, é um tempo curto, mas é para que você não enjoe de nós, né? E você possa nos ouvir outra vez semana que vem, com certeza. E se você puder, compartilhe com alguém, fale com as pessoas. Sem dúvida será um prazer ter você no nosso contexto, tá bem? Deus te abençoe. Você pode entrar em contato conosco através dos nossos celulares ou do e-mail da igreja, IBBN Secretaria Dourados gmail.com. Fala aí. IBBN Secretaria Dourados @gmail.com. É um nomão, irmão. IBBN Secretaria Dourados, entendeu? É quase um texto, mas amém. E o telefone celular 6798-478-2942. Muito bem, queridos, Deus abençoe você. Aquele abraço.